Fala pessoal, Bernardo Hauers aqui, assessor de investimentos e especialista de política da Avel. E hoje o nosso papo é para falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Será que a mordida do leão vai ser maior a partir de 2025? Bom, é esse a expectativa geral do mercado, é isso que tem rodado Brasília, é isso que está na boca do povo, da imprensa especializada, e é isso que a gente vai se aprofundar aqui um pouquinho, entender por que a mordida do leão tende a ser maior a partir do ano que vem. Sempre que a gente vai discutir reforma tributária, vai discutir mudança na legislação, parece que é sempre para aumentar a carga tributária. Infelizmente, essa tem sido a toada dos últimos 30, 40 anos, aí, desde a mudança da Constituição. Sempre é uma alíquota a mais, uma mudança de taxa, sempre agregando alguma alíquota extra, alguma contribuição extra para poder fechar as contas. Poucos governos apresentaram reformas com viés de redução de despesas. Sempre foram projetos com viés de aumento da arrecadação. Tudo indica que este, mais uma vez, vai seguir esse caminho. No ano passado, tinha muito esse viés de, não, esse vai ser um projeto que vai simplificar a carga tributária. O Brasil é um país onde arrecadar, só o fato de arrecadar é muito complexo, muito dispendioso, se gasta muito dinheiro só para fazer a arrecadação de toda a carga tributária. Isso tudo é verdade. E o projeto realmente tem esse viés, né? A PEC que foi aprovada tem essa conotação de simplificação. Juntaram vários tributos estaduais, municipais e federais em alíquotas únicas com esse viés de simplificação. Contudo, é notório de todos que a carga tributária brasileira é muito alta, muito expressiva. E o objetivo dessa reforma agora era manter uma carga tributária neutra, ou seja, foram trocados vários tributos por um novo tributo e o objetivo era dessa alíquota, que agora está em fase de regulamentação para definir como que vai ser arrecadado, quais são os setores, qual vai ser a alíquota de cada setor. Era o objetivo que a carga tributária geral no Brasil se mantivesse neutra. Mas a gente tem um grande desafio. As contas do governo não estão fechando, aliás, estão com déficit. Então é bem provável que a gente tenha aí um aproveitamento de momento para dar uma esticadinha ali nessas alíquotas para poder o governo fechar as contas. E olha que interessante, o governo federal, né, o Haddad, apresentou já uma expectativa de uma alíquota geral de 27,5%. O API, idealizador desse projeto, eles tinham uma alíquota de expectativa de 25%, a alíquota geral. O Haddad já, na hora que apresentou a regulamentação, já falou em 27,5%. Por quê? Porque o governo já previu ali uma série de exceções de descontos e isenções de setores e profissionais e empresas que teriam descontos ou até isenções de alíquota na hora de apresentar essa regulamentação. O mercado, a imprensa especializada, né, enfim, os especialistas tributaristas já estão olhando com um olhar mais pessimista. Eles já estão olhando lá na casa dos 33% de alíquota geral. Isso nos colocaria como a maior carga tributária do mundo nessa condição de IBS, seria o maior IBS do mundo. Tá? Então, assim, realmente é uma questão crítica. E por que é um momento tão delicado para o Brasil no momento que se discute a regulamentação da reforma tributária? O governo está numa situação bastante delicada. Não tem maioria no Congresso, na Câmara ele tem minoria, ele governa para aprovar os seus projetos com apoio do Centrão, mas ele tem que negociar pauta a pauta, entregou uma série de ministérios, mas o próprio Centrão tem diferenças marcantes do ponto de vista ideológico com o governo e tem que negociar pauta a pauta através de emendas, orçamento, e mesmo assim é uma negociação difícil, né? Lira, presidente da Câmara dos Deputados, vai renovar agora no final do ano o mandato de presidente da Câmara e vai tentar eleger um substituto, porque ele não pode se reeleger novamente, afinal de contas ele já vem de uma reeleição, e tem uma disputa aí entre governo e Lira para essa sucessão. O governo vai, obviamente, tentar usar a sua influência, seu poder,
para se daqui um pouco não conseguir, obviamente, não vai conseguir eleger alguém governista para a presidência da Câmara, mas talvez alguém que atrapalhe menos. Lira vai querer botar alguém fiel a ele, ao próprio Lira. Então você tem aí um embate, né, nessa questão Lira-governo. Eles vêm batendo cabeça há muito tempo. Ficou recentemente uma briga pública, inclusive, entre o responsável pela articulação política do governo com o Lira, onde Lira chamou ele, inclusive, de incompetente publicamente, né? Olha ao que ponto chegou. Então essa discussão está bem difícil. Do ponto de vista de orçamento público, né? O governo reconheceu que não vai cumprir a meta de superávit de 2024. Aliás, deu um cavalo de pau orçamentário. Não só não vai cumprir a meta de superávit para 2024, como vai ter um déficit. A expectativa era de superávit de 9 bilhões e já está apontando um déficit de 9 bilhões. E isso deve se agravar. Tá? A gente deve ter uma piora aí ao longo do ano, porque é normal, do jeito que as coisas vão, que vá nessa direção. E já para 2025, que tinha uma expectativa de superávit, já anunciaram que as coisas também não vão caminhar por o caminho do superávit. Questão fiscal, questão orçamentária. O governo vai mal, ele não apresenta nenhum projeto na linha de redução de despesas, pelo contrário, ele apresenta projetos que visam justamente o aumento de arrecadação para cumprir com essa desencaixe orçamentário, mas não apresenta nada com o viés de redução de despesas. Isso joga as expectativas, joga a confiança do mercado como um todo para baixo. Por isso que a gente viu recentemente uma piora das expectativas com relação a juro futuro. O próprio presidente Campos Neto, né, o presidente do Banco Central, disse que nessa trajetória fica mais difícil a gente ter cortes da taxa de juros de forma mais consistente, fica mais difícil da gente ver a inflação convergindo para a meta de uma forma mais consistente, porque o governo não está ajudando o Banco Central na sua tarefa macroeconômica. Esse é o momento que o governo vive. Um momento onde ele precisa regulamentar a reforma tributária, um momento onde vários setores da sociedade vai lutar ali para ter uma redução de alíquota de forma individual, várias categorias vão brigar para ter descontos usando o seu lobby, usando o seu poder de articulação dentro do Congresso. Né? O governo mesmo já enviou esse projeto de lei com vários descontos de alíquotas para vários setores, como advogados, médico veterinário, setor de saúde, educação, descontos que variam de 30% a 60%, ou até, por exemplo, alimentação, que chega a ter isenção da alíquota, por exemplo, da cesta básica. Além disso, as famílias que recebem até o que tem uma renda familiar até meio salário mínimo poderão receber até 50% de todo o gasto tributário via cashback. Isso tudo, né, todas essas exceções que vão se criando ao longo do sistema para várias categorias diferentes, elas vão criando uma alíquota, exigindo uma alíquota geral cada vez mais alta para poder fechar a conta, digamos assim, da arrecadação geral do governo. E o governo tenta aproveitar esse momento para esticar um pouquinho essa alíquota, tentando justificar essa carga tributária necessária. E com isso, claro que isso pode pesar cada vez mais no nosso bolso. Sem dúvida, hoje, o setor de serviços deve ser o setor mais impactado, porque hoje o setor de serviços paga muito pouco imposto e o setor de produtos, né, que produz bens de produto, paga-se muito imposto. Isso deve gerar uma equalização. O setor de serviços vai pagar mais imposto e o setor de bens e meios de produção ali, o setor de produtos finais vai pagar um pouco menos de imposto. E isso tende a ter um pouco mais de equalização no fim das cadeias produtivas. Mas, para quem é consumidor, vai notar lá no final da ponta, provavelmente, quando for passar a adquirir serviços de grandes empresas, porque as que são optantes pelo MEI, pelo Simples, não devem sofrer grandes impactos. Mas as empresas que são optantes regime geral, essas empresas vão passar a ter uma arrecadação, vão passar a ter alíquotas muito substancialmente maiores. E para os nossos consumidores, aqui na ponta, a gente vai sentir, sem dúvida, uma carga tributária mais elevada. Isso deve acontecer. Além disso, como um todo, a gente tem que estar atento, porque ainda deve acontecer, após vencida essa etapa de regulamentação da reforma tributária de bens e serviços, a gente deve ter também a reforma tributária do imposto de renda, tanto para empresas quanto pessoa física. Então é importante todos os investidores estarem atentos a isso,
porque muito provavelmente a questão da distribuição de dividendos de empresas vai ser afetado. O Brasil ainda é um dos poucos países onde a distribuição de dividendos não tem a sua incidência de carga tributária sobre a distribuição de dividendos. Um incentivo quando você cobra imposto sobre a distribuição de lucros, né, via dividendos, é justamente que a empresa retenha o máximo possível esses dividendos e invista na sua operação para justamente a empresa crescer, gerar empregos e continuar prosperando. Essa é teoricamente, né, o incentivo a você não distribuir os lucros para os seus acionistas, né? Essa é uma discussão que vai ser travada no Brasil ainda e muitas empresas têm se antecipado a esse movimento. Se você é um empresário e aí tem lucros acumulados no seu balanço e ainda não se antecipou a esse movimento, talvez seja importante você conversar com o seu assessor de investimentos. A gente está preparado para dar esse suporte aí para vocês também. Ou se você é um investidor da Bolsa e hoje visando dividendos, é importante principalmente entender como isso vai impactar a sua carteira de investimentos e também se você investe na Bolsa em empresas majoritariamente do setor de serviços, é importante você também entender junto com o seu assessor de investimentos como isso deve impactar. E aí, por último, para a gente fechar essa comparação aqui, uma provocação aí que acho que é legal a gente trazer com nossos vizinhos aqui, nossos irmãos. A Argentina, né, ela recentemente elegeu um presidente com um viés muito diferente aqui do Brasil, né, um viés mais liberal na economia, e o Brasil tem um viés justamente mais social-democrata, mais de esquerda e mais estatizante na economia, inclusive questionou anteriormente, por exemplo, a privatização da Eletrobras, tem tentado interferir, por exemplo, em empresas como Vale e assim por diante. Lá no Milei, pelo contrário, ele está tentando privatizar empresas estatais, né? Então, para vocês verem o contraste. E lá, o desafio dele era justamente fazer o superávit primário na economia e controlar o gasto público para você trazer a convergência nas expectativas de mercado, reduzir a inflação, e é justamente isso que ele tem conseguido fazer, né? Quando ele assumiu lá em dezembro de 23, a inflação mensal era de 25%, ele conseguiu o primeiro trimestre agora de 2024 fechar 3 meses consecutivos de superávit primário, ou seja, o governo central gastou menos do que arrecadou. Então, assim, isso é muito importante para a história da Argentina. Nenhum presidente das últimas gestões aí tinha conseguido esse fato. Eles estão sempre se endividando cada vez mais, um descontrole total fiscal, e ele conseguiu esse fato histórico. E aí a convergência da inflação tem acontecido. Para vocês terem uma ideia, para abril agora, a expectativa é que a gente regresse para um dígito a inflação. Agora tem uma discussão ali se a gente vai conseguir ficar entre 5% a 9% ali de inflação mensal. Poxa, inflação altíssima, de 5% a 9% no mês. Mas veja, é uma evolução de 25% no mês para de 5% a 9% num mês. Então, assim, é uma evolução tremenda que eles têm conseguido fazer com um controle fiscal, né? Uma questão de responsabilidade fiscal bastante controlada. Então, assim, esse é o contraste, né, da Argentina com o Brasil, de realmente fazer o dever de casa quanto ao orçamento público. E o Brasil tem ido na linha contrária, de aumentar o gasto público, não conseguir se comprometer com o superávit primário, e isso fatalmente pode nos levar por um caminho inverso do que a Argentina está traçando, de justamente nos levar a ter uma inflação mais alta, e isso no longo prazo pode nos levar a ter volta de juros mais alto. Essa é a grande preocupação, e o reflexo disso vai ser, obviamente, do nosso bolso. O preço sempre paga o cidadão, ou via impostos ou via inflação. Essa é a conta do descontrole fiscal. Se esse vídeo foi interessante, se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho melhor o comportamento de juros, inflação e os impactos dos seus investimentos, das políticas públicas e das políticas fiscais e orçamentárias, te convido a dar um like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e outros investidores. Se você ficou com mais dúvidas, contacte imediatamente o seu assessor de investimentos, que vai ser, tenho certeza, um prazer para ele esclarecer todas as dúvidas. E nos vemos no próximo Avelcast Política.